Consultório Cast, aqui na maior feira de negócios de saúde, a Hospital Med, que acontece aqui no Centro de Convenções de Olinda. E a gente está abordando aqui no Consultório Cast, no estúdio itinerante da Play Hits TV, da Rádio 103.1 FM, a Rádio Hits, assuntos bem relevantes para que você fique mais informado do que acontece no dia a dia. E no dia a dia, a gente vive várias situações que nos deixam agitadas, ansiosas, e para isso a gente está recebendo aqui a psicóloga Jéssica Paiva. Né, Ana Menezes? É um tema muito interessante. É um tema interessante, né? Principalmente depois dessas histórias aí da pandemia. Quem não ficou com o coração assim, muito aflito, né? Sem saber se estava ansioso, se era normal. Jéssica Paiva, psicóloga, bem-vinda. O que danado é ansiedade, hein? Explica aí. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Ansiedade é uma emoção natural, normal, que todos nós temos. E o que é que acontece? Ela passa a ser ruim, algo ruim, quando passa dos limites, quando ela se transforma em um excesso de futuro. É aí que ela começa a prejudicar o nosso dia a dia, começa a prejudicar a nossa vida. E geralmente, a ansiedade, ela não é só ruim, ela também tem o seu lado bom. Por quê? Pessoas que não têm a ansiedade, aí já entra numa questão de psicopatia, porque não tem um freio. Ou seja, se ela vai atravessar uma rua, ela não vai prever um perigo, ela não vai ter essa ansiedade e simplesmente vai atravessar sem olhar para os lados. E é aí que passa a ser algo ruim. A ansiedade, existe o lado bom, normal, mas existe um lado preocupante. De que forma a gente pode se preocupar com a ansiedade? Quando ela começa a afetar o seu dia a dia. Quando você começa a se sentir prejudicado, porque ela atrapalha a concentração, ela começa a ter não só efeitos, sintomas, né, emocionais, psicológicos, mas também físicos. Pessoas com ansiedade ou a crise de ansiedade tendem a ter, por exemplo, tremores, falta de ar, em crises. E tudo isso é totalmente prejudicial, né, no seu dia a dia. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e devido a um convite, né, uma chamada do seu chefe, você começa já a ter, assim, a crise, né? Então, devido a essa emoção, você começa a ter também comportamentos, devido a toda a situação. Isso pode até atrapalhar no ambiente de trabalho, né? Que às vezes o chefe pode chamar para um assunto rotineiro, né, do dia a dia, normal. Mas isso gera uma situação que vai tomando conta da pessoa. Vai tomando conta, é uma situação bem delicada, porque pessoas que têm a ansiedade, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, têm o hábito de procrastinar, têm o hábito de evitar certas situações sociais. Inclusive essa chamada desse determinado chefe. Talvez ela seria evitada, talvez ele chegasse até esse chefe já com vários sintomas emocionais, enfim, psicológicos, físicos. Quais são esses sintomas físicos? Assim, porque é aquela coisa do coração acelerar. A falta de ar, né, ataque cardíaco, as mãos tremendo, as mãos suando também. Cada pessoa, né, cada indivíduo, ele tem o seu sintoma, mas em resumo, os principais são esses. E às vezes, ou na maioria das vezes, essa taquicardia não significa que a pessoa está sofrendo com algum problema no coração. Não, é um sintoma da ansiedade, porque a ansiedade, ela ativa o seu sistema para o perigo, sabe? É um sinal de alerta, então você já fica com o coração disparado. E tem situação que a gente está, inclusive, várias notícias de crianças com ansiedade. Como pode uma criança sofrer de ansiedade? Porque a gente pensa criança, né? Ela está naquela faixa de idade para brincar, para estudar e não se preocupar. Como é que a criança pode adquirir ansiedade? Infelizmente, assim, o dia a dia, o ambiente que aquela criança vive, tecnologia hoje em dia, tudo isso influencia e acaba gerando essa ansiedade infantil, que infelizmente hoje em dia está sendo um pouco comum. Ela não é só uma doença assim
emocional, ela pode terminar sendo física também, trazer algum prejuízo. É um transtorno, né? Quando ela passa de emoção para o transtorno de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, ela tem os sintomas físicos e emocionais. É tudo interligado. Complicado, né? Complicado. E assim, as pessoas, a gente percebe que algumas pessoas não dão essa atenção a si própria. E o primeiro passo seria conversar com alguém, aí esse alguém tem que ser um profissional, um terapeuta. O primeiro passo é você, principalmente, né, se observar, ter esse autocuidado com você, perceber como é que está seu dia a dia, perceber se essa ansiedade é uma ansiedade normal devido a uma determinada situação, ou se é um transtorno de ansiedade, se é algo que é constante. Então, é aquele medo intenso e constante, não é algo que para depois da determinada situação que passou, entende? Quer dizer, por exemplo, né, Cris? Agora, no Enem, né, é normal se o estudante ficar ansioso. Sim, é normal ficar ansioso, mas vai chegar um momento, né, nesses dias, que ela tem que passar. Após o Enem, após a data, né, do resultado. Mas quando isso continua, quando isso é constante, aí é o momento de se preocupar. Porque é algo que está prejudicando o seu dia a dia. Agora, por que hoje em dia se fala tanto em ansiedade? Ela já existia e as pessoas não tinham coragem de expor o que estava passando, porque por muitas vezes, isso é coisa de doido, na linguagem bem popular. Essas pessoas já tinham, essa ansiedade já vem de tempos em tempos, por que só agora a gente fala muito, né, Ana? Então, a pandemia influenciou muito em relação à ansiedade, muito em relação à psicologia, porque ela passou a ser vista de uma forma diferente. Porque nesse período, né, da pandemia, todas as pessoas entenderam essa necessidade de falar com alguém, de falar sobre o que sente. E então esse assunto da ansiedade, como vários outros, começou a ser visto. As pessoas começaram a ter conhecimento de sintomas e se aceitar também, né? Aceitar que realmente tinha um problema e a importância de procurar ajuda profissional, a importância de ter esse autocuidado com si próprio. As pessoas têm vergonha, né? Tem pessoas que têm vergonha. Inclusive, algumas pessoas falam, eu vou para uma mesa de um cafezinho, vou para um café, vou para uma mesa de bar, e lá é minha consulta com minha psicóloga, é minha terapia. E não funciona, né? Não, é muito diferente. Uma hora de conversa com amigos e uma conversa com um profissional que se dedicou anos para entender aquilo, para estudar aquilo. São caminhos diferentes. A escuta é bem não diferente. que faz mal. Não faz mal. Porém, a escuta só é assim, qualificada por um profissional. É por isso que é tão importante, né? Você identificar que está sofrendo de ansiedade mais do que o normal, né? Procurar um profissional, um psicólogo. E aí o psicólogo pode até identificar essa necessidade de ir além, até de uma medicação, é isso? Isso. Quando o profissional perceber que só ele, né, apenas o psicólogo em si, não está tendo resultado, é necessário ter a intervenção de medicamentos junto com o psiquiatra. E o primeiro passo que você toma a medicação, né? Hoje em dia, adolescentes tomam medicação para ansiedade, né? Crianças tomam? Crianças, né? Esse acompanhamento tem que seguir com o terapeuta, com o psicólogo, a psicóloga. Tem que seguir junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, fazer tudo certinho. Não interromper medicação e seguir o que precisa ser feito. Muito interessante. Agora, Jéssica, qual a orientação que você dá que pode ajudar uma pessoa que esteja nos vendo, né? Que esteja com receio de procurar, receio de se abrir mesmo de uma situação que está vivendo? O que eu tenho a dizer é que você tem que se colocar, né, como prioridade, você tem que buscar a sua melhor versão, você tem que praticar o autocuidado, porque se você não fizer isso por você mesmo, não terá outra pessoa que vai fazer isso por você. É você e você. E eu acho que também nessa situação que a pessoa se encontra de ansiedade, uma atividade física deve ajudar também. Ajuda muito, é muito indicado, inclusive, atividade física, caminhar, coisas leves, sabe? E é importante também você ter, assim, a noção, né, do que está acontecendo, identificar os seus pensamentos, né, durante uma crise, por exemplo, saber se de fato
aquilo é um pensamento, porque eles podem ser distorcidos da realidade e podem ser negativos, ou se de fato aquilo é um fato concreto, entende? Ah, entendi. Quer dizer, você fica com medo tão grande de chegar em algum lugar e numa entrevista de emprego que termina cancelando a entrevista com medo de não ser bem sucedido. É por aí? É o que chamamos exatamente da evitação. Pessoas ansiosas, às vezes, têm essa questão de evitar determinadas situações, principalmente no transtorno de ansiedade social, né, que é o TAS. Pessoas evitam muito determinadas situações para não ter... né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem um transtorno de ansiedade social, que é totalmente relacionado a questões sociais. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade social jamais estaria aqui, porque isso seria extremamente difícil chegar aqui e lidar com pessoas, porque na cabeça dessa pessoa ela vai pensar, nossa, tem um bocado de gente me olhando, será que estão pensando isso e aquilo de mim? Então é criado toda uma série de pensamentos automáticos, porque não é algo premeditado, eu vou pensar isso, não, simplesmente vem, vai fluindo, e acontece, né? Vai fluindo, e muitas vezes esses pensamentos automáticos, eles são distorcidos e negativos também. Esses pensamentos automáticos, essa situação pode acarretar numa síndrome do pânico? E na crise de pânico em si também, que é onde tem os principais sintomas físicos, né? Quer dizer, uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Quer dizer que a ansiedade não é só, por exemplo, A emoção. você ficar emocionado demais, você não suando, não. Pode ir piorando. Pode, assim, a emoção pode se desenvolver, né? E passar a ser um excesso de futuro. Aí que tá o problema. É importante, né, falar disso, né, Jéssica? Porque tem tanta gente que tem até vergonha de dizer que está indo ao psicólogo, de que precisa, né, de psicólogo. Hoje em dia ainda existe, né, esse preconceito, esses tabus. Mas como eu tinha falado anteriormente, depois desse período da pandemia, muita coisa mudou. As pessoas estão começando a se cuidar mais, a buscar, a querer assim, um melhor desenvolvimento para si. Uma maior conscientização, né? Exatamente. Das pessoas. É muito importante Saúde isso. mental é muito importante. É. A saúde mental não estando boa, nada flui, né? Tem gente que associa não ter saúde mental somente a questão da loucura, né? De você estar internado em um local, uma casa. Não é assim, né, Jéssica? É o famoso assim, todo mundo precisa de terapia. Por quê? Todo mundo tem problema. Então, quando você está com um determinado problema que você não está conseguindo lidar, por que não procurar ajuda? Você vai esperar chegar no nível mais crítico, você vai esperar, tá? Já um caos para procurar ajuda. É a mesma questão que a gente usa muito quando você está com algum problema mental, uma dor de dente. Você espera ela passar? Não Você corre e vai para o dentista. Só que com a saúde mental, ainda existe, né, esse preconceito de não vou para o psicólogo porque vão achar isso e aquilo. Às vezes você vai para o psicólogo para buscar o autoconhecimento, para buscar o desenvolvimento e às vezes para aprender a lidar com outras pessoas. Entende? Muito importante isso. Jéssica Paiva, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, sobre a ansiedade. É um assunto muito importante e que as pessoas hoje em dia estão dando, né, outro olhar para essa situação. A necessidade de se cuidar, né? Não só do corpo, né? Não é só cuidar do corpo, mas também da nossa saúde mental. Até para que a gente consiga viver o dia a dia, né? Jéssica, a gente te agradece e queria deixar você à vontade aí para as colocações finais e também seus contatos, telefone, Instagram, redes sociais, né? Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês, falando desse assunto tão gritante hoje em dia, que é a ansiedade. Obrigado pelo convite, foi ótima a nossa conversa, falando desse assunto tão importante hoje em dia. Quero deixar para vocês a minha rede social, né, que é o Instagram, que é o psicóloga.Jéssica Paiva. Entrem lá e qualquer coisa estou à disposição. Qualquer dúvida pode responder por lá pelo Instagram. Contato comigo que eu estou respondendo. Olha aí, gente, vamos acompanhar a nossa conversa, esse bate-papo na Play Hits TV, falando sobre ansiedade.
Pois é, e a gente continua aqui, nosso Palmed, trazendo todos os detalhes dessa feira e trazendo outras conversas importantes como essa sobre ansiedade.